Muita gente conhece Santos por causa do futebol, do Rei Pelé, da vila mais famosa do mundo, ou então por causa do porto, porta de entrada e saída que movimenta o comércio do Brasil. Outros conhecem Santos das praias, da orla com um jardim gigante que atrai milhares de turistas. Tem os que conhecem a Santos da ZN, Zona Noroeste, das famílias sentadas nas calçadas, conversando com os vizinhos. E tem quem veja Santos do alto. E de lá de cima, dos morros, podem avistar a praia, o porto, a vila, a Zona Noroeste, tudo que Santos tem. Os morros têm papel fundamental na história da cidade, que, aliás, nasceu em um pequeno morro, num outeiro, e dali cresceu para os lados e para o alto. O enorme paredão verde, bem no meio da cidade, poderia ser um divisor. Mas o morro é estratégico. No passado mais distante, protegeu. No passado mais recente, se transformou numa cidade. No presente, une e encurta distâncias. O morro tem símbolos da cidade e símbolos próprios. O morro também tem vida própria. Na Ilha de Santos é a área que concentra a maior parte da Mata Atlântica remanescente e faz com que o clima daqui seja outro. Você já parou para pensar que os morros sempre fizeram parte da história de Santos? O povoamento com Brás Cubas começou perto de um morrinho, onde hoje fica a alfândega. O início do povoamento de Santos ele vai acontecer com Brás Cubas nas imediações aqui do outeiro de Santa Catarina, que na época que os primeiros povoadores chegaram aqui, era um pequeno morro. Outeiro é sinônimo de morro pequeno. E começou o povoamento aqui nas imediações do outeiro de Santa Catarina, com a construção das primeiras casas e a construção da capela de Santa Catarina de Alexandria. Com o tempo, o morro encolheu. As pedras viraram calçamento e o local ganhou uma construção. Vários historiadores afirmam que é possível falar da história do Brasil a partir da história de Santos. Um exemplo disso é o porão deste casarão onde nós estamos, construído na década de 1880. As paredes são de pedra, tudo da época. Quem construiu essa casa foi o médico italiano João Éboli. Ele era abolicionista e, por isso, abrigou escravos que eram perseguidos exatamente nesse espaço onde nós estamos. É o que conta a história. E este casarão aqui vai estar aberto para visitação nos próximos dias. O início da colonização, o início do processo de escravização, os ataques de piratas, evolução urbana, doenças e epidemias, evolução do porto, evolução do movimento operário, cultura. Então, qualquer tema relacionado à história do Brasil, nós podemos conversar ou pesquisar a partir da história de Santos. Há ainda mais curiosidades. Conta a história que o morro garante uma proteção divina 24 horas por dia, desde a época dos colonizadores. Com a invasão de um pirata holandês chamado Joris Spielberg, em 1614, quando ele invade aqui a Vila de Santos, e os moradores da vila, sabendo dessa invasão, eles fogem para o alto do Monte Serrate, né? Hoje, na época era Morro da Vigia, hoje conhecido como Monte Serrate. E aí acontece até uma situação que, na perseguição, acontece um desmoronamento, alguns dos piratas são soterrados e os moradores acreditam esse soterramento a um milagre da Nossa Senhora do Monte Serrate. O historiador conta ainda que no final do século XIX, Santos começou a se reurbanizar por causa da epidemia de algumas doenças. As construções que ficavam concentradas no centro e no Valongo passaram a ser erguidas nos arredores. É nesse momento que começa a formação do bairro Vila Nova, o bairro do Paquetá, e os portugueses, como eles tinham conhecimento de fazer construções e encostas, eles optam por ir morar nos morros e começa aí a ocupação do Morro de São Bento com os portugueses aí entre o final do 19 e o começo do 20. No morro, o tempo parece passar com calma para alguns moradores.
Aqui quase toda mulherada tem perna grossa, porque desce e sobe várias vezes, já faz exercício. Dona Edith, 71 anos, portuguesa da Ilha da Madeira. O que a senhora lembra que tinha lá na Ilha da Madeira e a senhora chegou aqui, bateu os olhos e falou: nossa, parece que eu estou em casa? O nosso morro. Chegou em Santos em 1959, quando tinha 7 anos. Quando nós viemos para cá, meu pai veio primeiro, eu tinha só 6 meses quando ele veio. Eu não o conhecia, vim o conhecer aqui. E ela começou com as amigas que já viviam aqui a procurar onde tinha assim, algum trabalho, porque ela também queria ajudar em casa e com filhos, tudo, né? E aí a gente trabalhávamos para a fábrica. Eles tinham aquelas senhoras que iam em São Paulo, traziam aqueles jogos de cama, toalha de mesa, um bocado de coisas, né? E a gente ia na casa dessa pessoa, trazíamos, ali trabalho para um mês, o tempo que a gente aprontasse, né? E assim foi, até uns 25, 30 anos atrás, depois como tudo acaba. A amiga Claudete é paulistana, mas veio criança para Santos. Cresceu com uma vontade. Porque o meu sonho era conhecer a comunidade portuguesa. Tinha muita vontade de conhecer as festas, tudo. Quis o destino que Claudete casasse com um português da Ilha da Madeira. E adivinha onde eles foram morar? E eu nunca ia imaginar, né? Que ia namorar um português e vir morar aqui no morro, né? Claudete e Edith costuram, pintam e bordam. Elas são alunas também. Alunas que ensinam os típicos bordados da Madeira. Herança de família. Herança de minha mãe, minha avó, minhas tias, lembro muito bem. Eu lá, com 7 anos e 7 meses, eu já ajudava a minha mãe a fazer bolinhas, né? Lá se chamava garanitos. E fazer parte daqui do Centro Cultural também, né? Aprender os bordados da Ilha da Madeira, eu já sabia um pouquinho com a minha sogra, que a minha sogra bordava também. Andando pelo Morro do São Bento, entendemos o significado de Cidade Alta. Chiclete, bala, suspiro também. Eu amo ela, tua mãe também. Quando nós 5 anos. Sempre que ela passa, eu falo, né? Sempre que ela passa aqui, eu falo com ela. Dona Alzira, 89 anos, da Ilha da Madeira, direto para Santos. Pega pipoca pra ela. Dá mais pra ele, quer pipoca? Pode dar mais. Você emocionou com essa pipoca, Ney? Eu me emocionei muito, eu lembrei agora da minha infância. Quando eu vim aqui, eu comprava muito essa pipoca. Eu emocionei muito mesmo. Lembrei da infância nossa. A família que veio de Campina Grande, na Paraíba, em busca de uma vida melhor, criou raízes nos morros de Santos. Nós íamos na linha do trem levar a comida do meu pai todo dia, 11 horas da manhã, eu e ela. O reencontro com Dona Alzira foi cheio de recordações carinhosas de pessoas que vieram de diferentes lugares e passaram a amar Santos e os morros. Na Cidade Alta, os pais de Neide conseguiram um lar mais barato para a família morar. Todo mundo cresceu no morro. E foi no morro que a própria Neide conseguiu realizar o maior sonho da vida dela. Eu tinha um sonho de ser costureira. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha um sonho enorme de ser costureira. Tudo que era pano eu cortava. Meu pai escondia as tesouras, porque eu queria pegar tudo. As tesouras que estavam para cortar todos os panos, né? Aí começava a fazer roupinhas, comecei a fazer roupinha de boneca. Até minhas roupas da escola, que eu estudava no João Otávio, eu que fazia na mão. Minhas blusas, minhas saias prinçadas, tudo eu fazia tudo na mão. E esse sonho foi realizado, né? Hoje, graças a Deus, eu abri meu ateliê, né, na Vila Progresso, né? Hoje eu sou costureira, tenho todas as máquinas, o sonho que eu sonhei, até tenho uma agora nova que eu comprei há 2 meses, que é a galoneira. Era o maior sonho meu de ser costureira e eu hoje sou. O que eu sonhei quando eu era criança, na infância, eu conquistei com muito sucesso.
Nordestinos, portugueses, paulistanos, gente de diferentes lugares com uma paixão em comum: viver e curtir a Cidade Alta de Santos. A casa do João Éboli, que mostramos no início da reportagem, ali no Outeiro de Santa Catarina, fica aberta para visitação até domingo, sempre das 11 da manhã até às 5 horas da tarde. O endereço do Outeiro de Santa Catarina é Rua Visconde do Rio Branco, 48, no Centro Histórico de Santos. A entrada é de graça. O JT1 está terminando. Parabéns, Santos e Santistas, pelos 477 anos. Eu passo a bola para o Antônio Marcos, que já está na área com o Tribuna Esporte. Um forte abraço para você e até mais. Tchau. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento: IAX, o seu laboratório médico. E Rede Crio. Pensou supermercado, pensou Rede Crio.